Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Polo, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje vamos discutir sobre medicina integrativa e resiliência. No mundo onde a parceria médico-paciente se consagra como protagonista na criação do bem-estar e saúde, integrar esse cuidado com estratégias de resiliência pode ser uma ferramenta forte na prevenção de doenças, sobretudo no contexto corporativo. Para abordar esse tema conosco, temos o prazer de receber a doutora Denise Tchemi Noguchi Mack, que é médica integrativa da Gerência de Bem-Estar e Saúde Mental do Einstein e também coordenadora da pós de Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar. Denise, muito obrigado pela sua presença e pelo interesse em debater esse assunto com a gente. Olá, Rodrigo. Eu é que agradeço o convite. É um prazer enorme para mim estar aqui falando de um tema que eu gosto, que eu vivencio todos os dias aqui na nossa instituição e que eu acredito acima de tudo. Para dar start na nossa discussão, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a medicina integrativa e quais são os principais princípios que norteiam essa área. A medicina integrativa, Rodrigo, aqui no Brasil, ela não é uma especialidade médica. Isso é muito importante. Então, aqui no Brasil, nós conceituamos como uma abordagem, uma forma de praticar aí a boa medicina ou a boa saúde integrativa. Tanto que, atualmente, o Consórcio Acadêmico de Medicina e Saúde Integrativa, que é dos Estados Unidos e do qual o Einstein faz parte desde o final de 2019, utiliza o termo saúde e medicina integrativa, porque muitas vezes o termo medicina parece que é só algo restrito aos médicos ou que olha muito para a doença e para tratamento, e nessa abordagem a gente olha muito para a promoção da saúde, para a prevenção, para um estilo de vida mais saudável. Então, como a gente está aqui falando para a Academia Digital Einstein, eu vou trazer exatamente como é que esse conceito é passado pelo Consórcio Acadêmico de Medicina e Saúde Integrativa. Então, nós dizemos que medicina e saúde integrativa é uma abordagem focada na pessoa no seu todo, que valoriza uma relação de parceria entre o profissional da saúde, que não é só o médico, né? Então, posso ter aí a equipe multidisciplinar, os próprios terapeutas integrativos, essa relação de parceria entre esse profissional e o paciente, e ela é informada em evidências, ou seja, as evidências científicas são importantes, mas nem sempre, para cada uma das abordagens, das práticas e das técnicas, eu tenho já o rigor científico baseado em evidências. Então, o informado em evidências significa que eu preciso ter, pelo menos, evidências de segurança, de efetividade daquela prática, da técnica que eu estou utilizando, sempre visando aí o melhor da saúde e também a cura, mas não somente a cura, não só a cura do corpo, dos sintomas, né, a cura de uma doença, mas a cura daquela pessoa naquele ambiente que ela está vivenciando. Então, pode ser uma cura aí dos seus relacionamentos, uma cura mesmo espiritual. E existem alguns pilares que a medicina integrativa atua, né? Que eu acho que quando você pergunta sobre os princípios, é um pouco sobre isso. Nos princípios da medicina integrativa, né, da saúde integrativa, estão ali, em primeiro lugar, o autocuidado. Então, o foco no estímulo da pessoa a se cuidar. Quantas vezes, como médicos ou outros profissionais da saúde, a gente esquece que o paciente também tem que fazer a sua parte. A gente não dá autonomia para que ele adquira ali os novos hábitos, né? A gente costuma ser muito prescritor, a gente quer convencer o outro a mudar. Então, na medicina integrativa, o primeiro princípio é olhar para a questão do autocuidado, da autonomia dessa pessoa, e dentro do autocuidado eu tenho alguns pilares, que são os pilares da boa alimentação, da alimentação saudável, do movimento, que pode estar relacionado aí com a atividade física, o exercício físico, da relação com o meio ambiente, que é a relação de conexão com a natureza e o impacto que isso também tem na nossa saúde, a questão dos relacionamentos, como é que isso me afeta, né? A forma de eu me relacionar tanto com pessoas do trabalho, do meu círculo social, com a minha família, isso também tem relação direta aí com a nossa saúde. A questão da espiritualidade, que é outra
Outro pilar do autocuidado que geralmente nós, como profissionais de saúde, temos muito pouca formação nisso, né? Então, na medicina integrativa, a gente olha também para isso. E o outro pilar importante, que eu acho que é o grande diferencial, são as práticas mente e corpo, que no nosso mundo hoje, elas estão muito aí focadas na questão da gestão, do gerenciamento do estresse, né? E por que não, do fortalecimento também da resiliência, que é um pouco do nosso tema. Eu achei lindo tudo que você explicou de princípio e da própria definição da medicina integrativa, porque até na minha visão de saúde, acredito que praticamente tudo que está presente nesse tema está presente na vida humana, que vai muito além, muitas vezes, de você fazer uma prescrição ou simplesmente prestar um atendimento hospitalar voltado unicamente para o médico. Essa integração com mais profissionais, esse objetivo de fato, fazer com que a pessoa se sinta bem como um todo e com o seu entorno, me parece ser um pilar fundamental da medicina integrativa e da resiliência. Eu sou bem suspeita para falar, eu vou concordar com tudo que você disse. E realmente, se a gente olha para esse conceito dessa abordagem, é o grande guarda-chuva, né? Então, é um olhar para a saúde e para a boa medicina, como eu disse ali no início, onde tudo cabe nessa abordagem. E eu vou aqui só esmiuçar a questão do foco na pessoa no seu todo, porque eu acho que coloca a gente como profissional num lugar de humildade, de não saber desse todo daquela pessoa. Então, em primeiro lugar, quem é essa pessoa? O que ela está buscando, né, nesse momento da sua vida? E minimamente ela conhece mais sobre si mesma do que a gente conhece. Eu posso saber tudo sobre a doença dela, sobre o diagnóstico dela, né? Eu posso fazer uma leitura, minha anamnese, mas por mais simples que ela seja, por menos estudo que ela tenha, por menor que seja a condição financeira dela, ela sabe mais sobre ela do que nós mesmos. Então, que a gente tenha aí essa postura dessa humildade de estar ali de verdade, presente, para escutar com atenção e sem interromper o que aquela pessoa está querendo trazer ou nos perguntar. Eu acredito principalmente nisso do autocuidado. Eu acho que quando você coloca o paciente em primeiro plano e não como coadjuvante do tratamento, você pode proporcionar muito mais saúde para ele. E justamente nesse sentido de querer melhorar a saúde, querer proporcionar mais resiliência, recentemente, por conta da pandemia do Covid, a gente viveu uma situação muito delicada nesse aspecto. E eu tenho a impressão que a medicina integrativa mudou também ao longo desse período. Por que começou a ter tanto destaque esse tema depois da pandemia, sobretudo? Olha, Rodrigo, foi exatamente isso que a gente viu aqui, né? Então, eu faço parte aí da equipe de coordenação da nossa pós-graduação de bases de saúde integrativa e bem-estar, e teve um boom de procura, né, de profissionais aí de diversas áreas para fazer a nossa pós-graduação. Nós vimos também, em termos de artigos científicos, né, da experiência de grandes centros, e vou dar um exemplo como aqui no Einstein, a gente se relaciona muito com o MD Anderson, né, que é um serviço aí número 1 dos Estados Unidos na parte de oncologia. Eles publicaram muitos artigos de como essa abordagem pôde contribuir no cuidado aí dos pacientes, tanto em tratamento oncológico quanto, né, da população em geral, durante essa fase tão difícil que a gente viveu da pandemia. E aí eu diria que essas práticas técnicas, né, e a abordagem em si da medicina integrativa contribuiu para a questão da saúde mental, que eu acho que foi o grande desafio, né, que nós tivemos, que todo mundo sentiu aí, essa questão de estar, em primeiro lugar, né, lidando com algo desconhecido, vivenciando a questão do medo, da preocupação, da ansiedade, né, e depois a questão do isolamento social e também dessas novas ondas, né, que vinham sem a gente poder ter se recuperado ainda das ondas anteriores. Então, nos pilares do autocuidado, eu acho que a conexão mente e corpo, né, as práticas mente e corpo, e exemplos delas aí são yoga, né, temos as práticas aí corporais, principalmente, práticas mente e corpo, então yoga, o próprio tai chi e outras
práticas tão conhecidas, a própria meditação, o tipo específico de meditação que é o mindfulness. Essas práticas e técnicas ficaram muito vigentes na pandemia porque as pessoas estavam em casa, elas tinham o recurso digital e muitas delas passaram a buscar isso, né, nas plataformas e a fazer em casa para poder lidar com toda aquela angústia, com todo o desbalanço emocional que todos nós estávamos vivenciando. E essa é uma forma da gente fortalecer a nossa resiliência. Eu gosto, um parênteses, né, de dizer que a resiliência, e durante a pandemia aqui no Einstein, na verdade na sociedade toda, né, na SBBY toda, a gente trabalhou com um conceito de resiliência que era: resiliência é o quanto você se recarrega e não o quanto você aguenta. Porque senão, o quanto você aguenta, dá a impressão assim, eu vou, até que o meu copo transborda e às vezes eu nem paro para reconhecer o meu limite, né? Lógico que resiliência pelo conceito da física é o quanto você aguenta sem ter aquela deformidade do material, né? No seu status inicial. Mas quando eu falo de pessoas e pessoas durante a pandemia vivenciando aquela maratona, aquele triatlon, né, gente? Que a gente não sabia em que quilômetro a gente ainda estava. Naquela época, a gente percebeu que esse conceito do quanto eu me recarrego era o ideal para as pessoas entenderem que para eu fortalecer a minha resiliência, eu precisava saber o momento de parar. Então, é parar antes da exaustão, para que eu não entrasse nessa zona aí da fadiga e de maior risco de adoecimento. Então, eu acho que as práticas integrativas ajudam a fortalecer essa nossa conexão com a gente mesmo, com aquilo que nos beneficia, que nos recarrega, que nos fortalece, e com isso a gente também aumenta a nossa resiliência. Eu achei muito bonito, até queria destacar o que você disse, Denise, que é essa questão da resiliência como uma capacidade que você tem de se recarregar, e trazendo para o contexto da saúde e do próprio Einstein, né, que é uma instituição que cuidou de muito paciente, né, durante a pandemia de Covid, e muitos colaboradores também e de diversas outras empresas estavam numa situação totalmente diferente, mais estressantes, e que talvez não tivessem acesso a esse tipo de conhecimento ainda. Como que a medicina integrativa e a resiliência, ela contribui para que essas empresas, que muitas vezes têm profissionais que trabalham muito e que sofrem com essa carga de trabalho pesada, como que ela pode contribuir para que esse ambiente de trabalho seja mais favorável? Uau, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas eu vou trazer um pouquinho da experiência que nós tivemos realmente durante a pandemia. Então, a nossa área durante a pandemia tinha aí, né, a missão dada pela nossa gerente na época, a doutora Raquel Conceição, de nos preocupar com os profissionais que estavam ali atuando na linha de frente. Então, eu nunca me esqueço, a pandemia começou aqui, né, o primeiro caso diagnosticado aqui no nosso hospital, no dia 26 de fevereiro de 2020, que era uma quarta-feira de cinzas, foi quando a gente soube pela mídia, inclusive, e no dia 11 de março, a doutora Raquel virou para a gente e falou: nós temos que fazer alguma coisa para esses nossos profissionais que estão na linha de frente, porque a gente não sabe como vai ser essa pandemia e daqui a pouco a gente não vai conseguir mais tá atuando, né, para atender aí os pacientes, que o número era muito crescente. E aí, em 5 dias, e não estou exagerando, tá, gente? Isso foi real. Em 5 dias, a gente reuniu aí uma equipe, né, multi, para pensar sobre isso. O que a gente pode oferecer para esses profissionais para ajudá-los nessa questão até da resiliência? A gente nem tinha essa palavra em mente, mas como é que a gente pode fortalecê-los nessa jornada que a gente não tinha ideia de quando ia acabar? A gente achava que eram 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, e lá se foram 3 anos. Então, nós, em primeiro lugar, decidimos ouvir as pessoas, escutar as pessoas. E, para mim, isso tem tudo a ver com a medicina integrativa. É aquela questão da humildade que a gente estava conversando. Em primeiro lugar, é escutar. A gente nunca tinha vivenciado uma pandemia como essa. Como é que as pessoas estavam se sentindo? A gente não sabia. Então, através
de um questionário, que a gente chamou um questionário aí para avaliar as emoções dos nossos colaboradores. A gente perguntava, em uma palavra, como é que você está se sentindo em relação à pandemia? E essa nuvem de palavras foi mostrando para a gente que as pessoas estavam extremamente preocupadas, ansiosas, angustiadas, e depois veio a questão do medo também. E a instituição deu tamanha importância para essa escuta para os nossos colaboradores. E, gente, os nossos colaboradores, tanto aqui da unidade do Morumbi, quanto das nossas unidades do IRS, né, do nosso Instituto de Responsabilidade aí, Social. Então, desde a UPA Campo Limpo, o Hospital do MBoi, o Vila Santa Catarina, né, vários hospitais municipais que a gente também pôde ir, até o nosso hospital de campanha no Pacaembu, a gente trouxe a voz desses colaboradores para a nossa alta liderança, né? Então, nas mesas de crise, que eram as reuniões semanais que as altas lideranças faziam para saber o que estava acontecendo em toda aí a instituição para decidir os próximos passos, a gente levava, a nossa área, na época da saúde populacional, levava uma nuvem de palavras tentando traduzir um pouco dessa temperatura emocional. E quando o medo começou a ser a palavra mais evidente na nuvem de palavras, a gente começou a se preocupar, porque o medo paralisa. E se as pessoas ficassem paralisadas, a gente não ia conseguir fazer o que a gente tinha que fazer para atender toda aquela população. E aí, nesse momento, a gente começou a perceber que a gente precisava ir para onde as pessoas estavam. Então, para eu fortalecer a resiliência no momento de desastre, de uma catástrofe como que a gente vivenciou na pandemia, primeira coisa, eu não posso ficar sentado na minha cadeira esperando as pessoas virem na minha sala de meditação, né? Ou o que quer que seja. Você tem que ir onde eles estão, porque eles não podem parar. A sobrecarga de trabalho é muito grande. E eu acho que na atualidade, né, nessa modernidade aqui líquida, como diz o Bauman, né, nesse mundo VUCA, a gente vivencia um dia a dia de sobrecarga. Ninguém tem espaço na agenda. Vamos fazer esse paralelo com a pandemia. Então, as práticas, esses momentos de pausa, né, esses momentos de se recarregar, de parar, precisam estar inseridos na jornada de trabalho. Essa é a minha opinião. O que a gente fez? No hospital de campanha, toda quarta e quinta, eu acompanhei 2 educadores e o nosso psiquiatra e a nossa psicóloga iam também de sexta-feira percorrer ali as tendas, conversar com as pessoas e levar algumas práticas aí, tanto de alongamento para a parte do corpo, porque as pessoas estavam ali tensas, né, e com muito trabalho, quanto do ponto de vista emocional, compartilhar o que elas estavam sentindo, levar umas práticas aí de relaxamento, seja de visualização guiada para um lugar que você gosta, fazer algumas posturas até do yoga, né, como a postura da montanha, que traz a estabilidade, que traz aí essa sensação de segurança, né, e a gente convidava as pessoas a pararem por 5, 10 minutos, às vezes 20 minutos. Então, para a gente trabalhar nossa resiliência, eu preciso ter as pausas para recuperação interna, que é essa que eu tenho que fazer na jornada de trabalho. Muita gente hoje trabalha em home office e a gente sabe que no home office tem gente que não para, fica sentado o dia inteiro na frente do computador. E esse é um hábito muito ruim, porque o nosso corpo não foi feito para essa imobilidade, a nossa mente não foi feita para ficar focada em algo por tanto tempo, e isso diminui o nosso rendimento e o nosso desempenho. Então, a gente precisa ter as pausas programadas, que no presencial era aquele cafezinho, era a água que eu ia buscar, era a visita que eu fazia na mesa do meu colega, ou na assistência, é claro, né? Quem está na assistência tem aí uma rotina pesada, mas é a pausa para o cafezinho na copa, é o momento que eu vou ao banheiro, ao toalete. E quantas vezes esses profissionais deixaram de fazer isso? Eu não posso parar. E aí a gente começa aquela história de ir aguentando, até que o copo transborda. E quando você vê, você já está aí num estado de fadiga, de cansaço extremo, com riscos inclusive de burnout, que é o esgotamento físico e emocional. Isso que você comentou, Denise, além de ser brilhante, é completamente necessário. Porque eu vejo que durante a pandemia, principalmente os profissionais da saúde viveram essa rotina constante de trabalho e não tinham pausa para se autocuidar e, consequentemente, acabavam tendo um prejuízo na sua própria saúde mental, que o Einstein, quando teve essa decisão rápida de
implementar um sistema de cuidado e levar a integração e a resiliência até esse profissional, mostrou como que isso pode ser benéfico não só para o setor da saúde, mas para qualquer corporação. Eu lembro que essa semana acompanhei um estudo da Microsoft que fazia um scan cerebral de pessoas que faziam reuniões em sequência, e era nitidamente perceptível a redução da produtividade ao longo de 4, 5 reuniões, enquanto que uma pausa de 5 minutos entre elas fazia com que o cérebro, a própria oxigenação e a produtividade estava igual ao começo da primeira reunião. Então, isso destaca ainda mais a importância e o significado que a medicina integrativa e a resiliência tem dentro das corporações. Perfeito, né, Rodrigo? E assim, o desafio maior, eu acho que na pandemia foi, então, estar nos locais de trabalho, e quando você não podia estar, porque a gente não tinha equipe naquela época suficiente para ir para todas as unidades, para atender todos os plantões, principalmente o noturno. Então, o que a gente utilizou também, e muitos artigos e trabalhos saíram na pandemia falando da efetividade de práticas à distância. Então, nós gostamos muito do síncrono, né? Que é quando você está ali ao vivo com a pessoa, mesmo que à distância, e a gente utilizou disso. Então, às 9 horas da noite, eu não vou esquecer isso nunca, a gente entrava de casa, então eu já estava em casa, os nossos educadores físicos, né, o Rô Wagner, o Bruno, também estavam em casa, a própria Adriana, que é a nossa terapeuta integrativa, e o pessoal do MBOI ia até o auditório deles, conectavam ali na plataforma e a gente entrava de casa para fazer aquela prática com eles. E era incrível, porque eles se revezavam no plantão noturno e vinham assim, 50 pessoas no auditório. A gente via, assim, um movimento, né? Daquelas 50 pessoas saindo do seu posto, sendo cobertos pelos seus colegas, para terem 10, 15 minutos de não só práticas aí, né? De meditação, de visualização, ou da parte de corpo, de alongamento, mas também para ter momentos de descontração. Você dar risada, né? Você ficar relaxado, sair daquele ambiente de tensão, isso já tem um potencial de recarregar a nossa energia imenso, né? Então, a gente tocava música, os meninos fizeram até festa junina durante a pandemia, né? Com músicas de festa junina e algumas coreografias para as pessoas praticarem ali naquele momento. E a gente passou uma avaliação de reação, como é que você chega e como é que você sai. E o impacto era incrível, então as pessoas chegavam aí com um nível de tensão muito elevado e saíam realmente mais leves, com a sensação de paz. E eu tenho certeza, a gente não pôde medir isso na época, até porque muitas vezes isso geraria, né, uma sobrecarga maior, mas eu tenho certeza que os pacientes atendidos por aqueles profissionais que acabaram de sair dessa pausa, né, você trouxe a efetividade no nosso trabalho, no nosso desempenho, aí, né, seja lá no que eu estiver escrevendo ou fazendo, mas imagina num atendimento de uma pessoa que está doente, eu poder levar isso, né, levar essa leveza, essa calma, num momento tão angustiante. Então, para mim, esses foram aprendizados que a gente precisa manter, a gente precisa dar continuidade a isso, fora as práticas gravadas. Então, durante a pandemia, a gente, junto com o ensino, desenvolveu uma plataforma que a gente chamou de plataforma Ovid, e Ovid era o nome do nosso programa de saúde mental durante a pandemia, voltado para os colaboradores e dependentes, que é um acrônimo que a gente criou. Então, o O de ouvir atentamente, né, a escuta atenta, o U, 1 minuto sem interromper, porque eu não sei se você sabe disso, se os nossos ouvintes sabem, mas o último estudo que eu vi de 2019, que saiu na British Medical Journal, os médicos interrompem os pacientes com 11 segundos de fala. Então, eu fiz uma pergunta, o paciente está me respondendo, em 11 segundos eu interrompo ele. E o pior, se eu desse para ele mais 6 segundos, ele teria terminado a frase e pararia de falar. Então, 1 minuto em silêncio para não ter interrupções. O V de validar as emoções. Vamos falar sobre isso, como é que você está se sentindo. É aquela história da temperatura emocional, né? O I
é de ser assertivo na hora de se comunicar com o outro, né? E o V... o I... esqueci o que é o I, eu vou lembrar qual é a palavra em si. E o D era de descompressão, então descomprimir para agir. O I era de informar assertivamente, né? Então, I, informar assertivamente, a comunicação efetiva, e o D de descomprimir para agir. E nessa plataforma, nós colocamos e selecionamos conteúdos confiáveis, porque a infodemia também estava consumindo a nossa energia, a nossa saúde mental, e nós colocamos ali práticas de yoga, áudios de visualização guiada, práticas de relaxamento, imagens da natureza que foram feitas aqui pelo grupo de pesquisa da Elisete Leão, que é o projeto E-Natureza, podcasts sobre a questão das emoções, enfim, uma infinidade de conteúdos que poderiam ser consumidos a qualquer momento, tanto pelos nossos colaboradores quanto pelos nossos dependentes. Então, assim, não tem desculpa, sabe, Rodrigo? Se a gente conseguiu fazer isso na pandemia, naquele caos, no nosso dia a dia, a gente precisa conseguir. E, para mim, o primeiro passo é você se permitir. Porque não adianta também eu ter a melhor das práticas, o melhor professor, a maior boa vontade, se você não se conscientizar do quanto essa pausa é importante e significativa, em primeiro lugar, para a sua saúde, em segundo lugar, porque a nossa saúde deveria estar em primeiro lugar, em segundo lugar, para o seu desempenho no trabalho. Sem dúvida. Eu acredito que o exemplo da pandemia ele é simbólico, porque mostra o que as pessoas estão interessadas em procurar esse serviço e que esse tipo de serviço, esse tipo de cuidado traz resultado. É isso. E o resultado a gente vai ver muitas vezes lá na frente. Quando a gente fala sobre saúde mental e bem-estar, a gente já sabe que cada dólar que eu invisto em programas de saúde mental, eu tenho um retorno de 3 a 5 vezes maior, né? Então, é algo que financeiramente também está justificado, mas a gente ainda está engatinhando, porque é uma cultura que a gente precisa mudar, dessa história de que eu ficar 4 horas direto olhando para uma tela, eu estou sendo efetivo. Como você disse, isso não é verdade, as evidências também já mostram, mas a gente precisa ir quebrando essa cultura de que o melhor é eu parar antes da exaustão, eu me recarregar e assim eu conseguir continuar trabalhar, né, a me manter no alto desempenho por mais tempo possível. É uma missão muito nobre e que tenho certeza que a medicina integrativa é capaz de dar conta disso. Doutora Denise, eu queria te agradecer por estar aqui e discutir esse tema conosco de maneira tão brilhante. Antes de terminar, queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo. Com certeza, eu acho que eu vou deixar uma provocação, que é: que nota você dá para a sua saúde hoje de 0 a 10, sendo que 0 é a pior nota, é a sua insatisfação em relação à sua saúde, e 10 é a melhor nota. E a segunda pergunta é: quanto tempo você dedica para o seu autocuidado no seu dia a dia? E depois de responder essas perguntas, a minha próxima pergunta é: qual vai ser a ação que depois de nos ouvir você vai tomar a favor do seu autocuidado? Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer conversar com você hoje. É uma provocação e tanto. E com isso a gente termina mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para descobrir mais conteúdos gratuitos como esse, só acessar o nosso site academiadigital.einstein.br. Obrigado e até o próximo episódio.